Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de recomeçar os nossos trabalhos. O nosso Estamos. convidado, o nosso convidado já cá está. Eu acho que nos estão a ouvir. Perfeitamente. Muito Em bem. perfeitas condições, Sr. Presidente. Muito obrigado pela ajuda preciosa. Já temos connosco o nosso convidado, o Sr. Arquiteto Nuno Costa, que vem na qualidade de Presidente da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, creio que é assim, e vem no âmbito, portanto, pedida a sua audição, aprovada a sua audição em reunião desta Comissão, no âmbito da análise da proposta de Decreto Legislativo Regional 17/13 do Governo, a primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional 6/2015/A, de 5 de março, que estabelece o regime jurídico de segurança contra incêndio em edifícios na região autónoma dos Açores. Como é habitual nesta e noutras comissões, nós, e claro, se concordar connosco, dávamos a palavra para fazer uma breve apreciação desta iniciativa e depois passaríamos a pedidos de esclarecimento por parte das senhoras e seus deputados. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de convidarem a Ordem dos Arquitetos a manifestar-se sobre este documento, até porque faz parte dos atos próprios da profissão do arquiteto, a aplicação do regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios. E, no âmbito deste convite para estar aqui hoje, tive a oportunidade de ouvir a Comissão Técnica de precisamente Segurança contra Incêndios da Ordem dos Arquitetos, em que tem vindo a trabalhar a nível nacional com a revisão dos atuais diplomas. Neste momento, o Decreto-Lei de 2020-2008, com as sucessivas alterações, neste momento está em revisão a nível nacional e, inclusive, esta mesma Comissão Técnica faz intenções de, até o final deste mês, ter um documento com uma série de contributos, precisamente para, a nível nacional, poder dar os contributos no âmbito da revisão que está a decorrer neste momento. E esta revisão envolve também a auscultação ou a participação de uma série de outras entidades a nível nacional. Para já, neste momento, e relativamente ao diploma regional, acho que seria de todo oportuno aguardar pelas alterações a nível nacional para então implementar o regime regional. Portanto, aqui mais uma vez, já com deadline, face à última alteração já acentuado, e estar agora a fazer uma nova alteração e daqui a um ano voltar a estar a fazer uma alteração sobre a mesma matéria, parece um bocadinho extemporâneo. No entanto, da proposta em si, em concreto, para já, tenho algumas observações a fazer, nomeadamente no que diz respeito ao artigo 14 e essas alterações que vou aqui sugerir são alterações cirúrgicas ao próprio diploma. O artigo 14 fala em novos edifícios e que só se aplica aquele artigo aos novos edifícios. No entanto, também existe outros... Estava a ver se encontrava aqui a proposta, que são muitas páginas, que é o artigo 14. Só um minuto, se faz favor. Esteja à vontade. Só para me localizar e seguir a ordem também do documento. No artigo 14, que diz respeito, aqui na proposta de lei não tem os títulos, mas diz respeito a situações atípicas. Também existem situações atípicas em que existe a necessidade de adaptar a própria legislação aos edifícios já existentes. Por isso, no artigo 14, nós somos da opinião que deveriam ser retirados a nomenclatura novos em todo o artigo para que o mesmo se aplicasse a todo o edificado existente e não apenas aos edifícios novos. Depois, alinhado o mesmo artigo, íamos propor que acrescentar à redação deste articulado, quando diz medidas de ensaio ou modelos de cálculo em normas de projeto baseado no desempenho publicadas pelo Comitê Europeu de Normalização ou pelo ISO, International Organization for Standardization, e pelo Instituto Português de Qualidade, com base nas novas, ou seja, para, de alguma forma, dar um enquadramento técnico de determinados critérios a ter em conta na aplicação deste artigo. Depois, o artigo 16, número 1.
Ele refere-se às fichas e aos projetos. Da primeira categoria, neste artigo, o número do artigo 16, se bem me recordo, apenas obriga a existência de projetos feitos por profissionais inscritos na Ordem dos Arquitetos, Ordem dos Engenheiros e Engenheiros Técnicos, são projetos da categoria 3 e 4. E não faz sentido, numa apreciação de projetos, exigir-se uma determinada qualificação aos técnicos e depois na apreciação exigir-se outra. Daí que até mesmo as fichas de segurança contra incêndios da primeira categoria e segunda deveria também ser feita exclusivamente por esses profissionais que estão devidamente qualificados e que também fazem a apreciação por parte das entidades licenciadoras. Depois, o número 2 do artigo 17, que remete para o anexo 3 e define uma série de critérios ou requisitos a diferentes utilizações tipo, utilizando a nomenclatura do próprio diploma, que se refere a escolas, restauração, estabelecimentos comerciais e gastos de transportes, museus, etc. E neste âmbito, muitos desses edifícios, por exemplo, no caso das escolas, em que remete para a tabela UT4, as próprias escolas, apesar de terem vários edifícios, estão inseridas num determinado recinto. E a legislação, neste momento, aplica-se aos edifícios e naquela tabela deveria ser acrescentado uma nova coluna referente aos requisitos a ter em consideração no recinto das próprias escolas, não apenas aos edifícios em si. O mesmo acontece a nível de restauração. Há uma série de estabelecimentos que têm espaços exteriores, esplanadas, etc. E também existe aqui este vazio relativamente aos requisitos a aplicar nesses espaços exteriores. Estabelecimentos comerciais e gastos de transportes, a mesma coisa. Alguns deles, recintos de feiras, etc., também têm espaços ao ar livres e que, inclusive, estão vedados. Por isso, também deveria existir esta mesma coluna a definir quais são os critérios a aplicar nesses espaços. E relativamente aos museus, no caso em particular, e aqui na região não há propriamente recintos arqueológicos, pelo menos eu desconheço, existindo, de qualquer das formas, havendo ou identificando esta necessidade, deveria também aplicar-se o mesmo critério. E para já é tudo o que tenho a dizer sobre esta proposta de revisão e de alguma forma disponibilizo-me para no início do mês de novembro poder partilhar o mesmo documento que vai ser apresentado a nível nacional, partilhar aqui com a Comissão com uma série de outros contributos de forma mais aprofundada para que eventualmente também possam ser tidos em consideração no âmbito desta revisão regulamentar. Muito obrigado. Portanto, eu acho que é uma boa ajuda. Esta iniciativa está a ser apreciada neste momento e nunca subirá a plenário antes de dezembro. Em dezembro dificilmente seria agendada, a não ser que houvesse alguma urgência por parte do Governo. Portanto, será janeiro, fevereiro. Nunca será antes, mas de qualquer maneira nós agradecemos que faça chegar à Comissão os contributos que puder dar. Eu agora abria aos seus deputados que se quisessem inscrever para pedido de esclarecimento, que o fizessem agora. Vou espalhar sempre tudo ao centro. Simplesmente acho que a gente vai cair no mesmo problema que tem tido até agora, que é a qualidade dos nossos convidados não nos deixa espaço para fazermos outras perguntas. Exatamente. Da minha parte, a única coisa que tinha a perguntar era precisamente se nos podia fazer chegar o documento que está em elaboração pela Ordem dos Arquitetos para podermos e eventualmente algum grupo parlamentar ou a própria Comissão propor alguma alteração de redação ao diploma, porque percebo que da sua intervenção inicial que faz sentido aguardar pelo diploma nacional para fazer essa alteração, mas nós também, isto é uma fase inicial dos trabalhos desse diploma, nós temos pela frente algum tempo para introduzir alterações aos grupos parlamentares, representações parlamentares e até a própria Comissão, não é costume, mas até a própria Comissão pode fazer uma proposta de redação diferente. Exatamente. Portanto, quanto mais depressa nos fizer chegar essa informação à Comissão, melhor para a gente poder trabalhar nela. Também percebi, o senhor deputado Nuno Barata está inscrito,
e já fez a sua intervenção. Portanto, como é um documento muito técnico, portanto, toda a ajuda será bem-vinda. Depois da inscrição do Sr. Deputado Nuno Barata, mais alguém se quer inscrever? Creio que não há nenhuma inscrição. Segunda ronda, o Sr. Deputado Nuno Barata não vai querer inscrever-se na segunda ronda. Portanto, o Sr. Arquiteto foi tão específico que ficamos devidamente esclarecidos e ficamos também a aguardar os seus contributos, conforme disse, que chegarão cá depois no final de novembro. Exatamente, e deixar já estes contributos de hoje, do enquadramento e daquilo que acabei de manifestar, e depois assumir este compromisso de, no início de novembro, entregar o tal documento. Muito bem. Então, muito obrigado, Sr. Arquiteto.